Queridos amigos, muita paz a todos. É com alegria que retomamos a nossa tarefa nesse início de ano, nessa fria noite de verão, e retomamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme vimos fazendo já há alguns meses, nos antecedendo às comemorações dos 150 anos desta obra importante da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Para a noite de hoje, nós separamos o capítulo 7º, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Confesso aos amigos que o estudo desse capítulo traz para qualquer um de nós uma imensa dificuldade, porque o tema é precisamente o trabalho sobre o nosso maior obstáculo na Terra, que é o orgulho. É o capítulo que fala sobre a humildade, é também o capítulo que fala sobre o orgulho. E no Livro dos Espíritos, nós encontramos a assertiva dos espíritos que assessoravam a Kardec, de que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Utilizando-se dessa imagem forte e simbólica, os benfeitores espirituais estavam nos apontando que, enquanto nós estivermos presos a esses dois sentimentos que nos impedem de enxergar a nossa própria realidade espiritual e o destino que nós temos na Terra, nós continuamos retardando não só o nosso processo evolutivo, mas também o próprio processo evolutivo da Terra. E superar o orgulho e o egoísmo, mas especificamente tratando do orgulho, é para nós uma imensa dificuldade, não apenas pelos nossos próprios condicionantes, mas porque nós estamos imersos naquilo que poderíamos chamar de um caldo cultural que faz com que o orgulho fermente. Quanto mais materialista se torna o mundo, ou quanto mais o materialismo tem se visibilizado na história da humanidade, mais tem insuflado o orgulho, até nas pequenas coisas. Nós vivemos, por exemplo, no mundo do ranqueamento. Por exemplo, os jovens que essa semana receberam as suas notas do Enem, as escolas disputam, a partir das notas dos jovens, os primeiros lugares. Então, há todo um esquema de ranqueamento. As melhores escolas do Brasil, e aí há todo um orgulho insuflado, as melhores escolas do Nordeste, da Paraíba, de Campina Grande, de modo que há um ranking, por exemplo, que já loteia as escolas por bairro. A melhor escola do Centro, a melhor escola das Malvinas. E por aí vai, o melhor time de futebol. O campeonato paraibano começa amanhã e durante largos meses, numa ida e vinda entre 13 Campinense, Botafogo e Alto Esporte, os paraibanos vão discutir qual é o melhor time, ainda que nós não tenhamos uma estrutura que favoreça isso. Se nós observarmos o entorno, nós veremos que a sociedade materialista insufla o orgulho de diferentes formas. Na forma como nós vestimos, nos objetos que nós possuímos, nas posições que nós ocupamos, e as pessoas emocionalmente mais frágeis, elas se deixam levar por esse caldo cultural, e isso acaba, evidentemente, prejudicando todo um processo de autoobservação e de autoanálise. E a problemática de vencer o orgulho e viver a humildade na sua grandeza, conforme a proposta de tema desta palestra, é um problema antiguíssimo da humanidade. Revendo o Evangelho, particularmente o Novo Testamento, nós vamos identificar que aqueles que conviviam com Jesus estavam às voltas com essa questão. Por isso, a humildade é tantas vezes tematizada nos ensinos de Jesus. Quando os discípulos, por exemplo, perguntavam a Jesus, e não só os discípulos, mas as pessoas comuns do povo, o que fazer para entrar no reino dos céus, estavam, na verdade, acionando uma temática que está relacionada ao orgulho e, portanto, à sua contraparte, digamos assim, a humildade. Porque naquele espaço social mais imediato, naquele contexto cultural em que Jesus esteve conosco,
havia uma questão a ser respondida: o que fazer para entrar no reino dos céus? Mudando um pouco a pergunta, é mais ou menos o que muitos de nós nos perguntamos hoje: o que fazer para não passar pelo umbral? Ou pelo menos não ficar muitos anos no umbral. Entre os espíritas já existe até uma certa expressão folclórica que diz assim: se André Luiz ficou 8 anos no umbral, eu que estou 30 anos na casa espírita, vou ficar uns 6 meses só. Na verdade, há uma relação orgulhosa nesse tipo de comparação, que quer ser um tanto jocosa, mas ela revela exatamente essa predisposição que todos nós temos, alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade, de como nós nos autodefinimos e como nós nos caracterizamos. E quando fazemos isso, evidentemente, nós procuramos nos distinguir de quem está próximo. Era a mesma questão proposta a Jesus: o que fazer para entrar no reino dos céus? Essa era uma discussão tão intensa que nós vamos identificar no Evangelho de Mateus uma dada oportunidade em que Jesus surpreendeu os discípulos que vinham pela estrada discutindo entre eles quem seria o maior. Vejamos que mesmo naquele grupo seleto de espíritos que já tinham uma conexão com o Mestre, que estavam preparados para assumirem aquela tarefa, eles discutiam entre si quem era o maior dentre eles. E tinham motivos para isso, porque Jesus se cercava para as atividades mais íntimas, mais próprias e que exigiam mais reflexão de Pedro, Tiago e de João. Nós encontramos recorrentemente a citação de que estavam com Jesus Pedro, Tiago e João, na cura da filha de Jairo, no Monte Tabor, na preparação da última ceia. Então, de alguma forma, os discípulos, num momento de invigilância, de pouca percepção da mensagem de Jesus, foram surpreendidos discutindo quem dentre eles era o maior. Não sabiam eles que, na sequência, todos seriam postos à prova, entre eles o próprio Pedro, que protagonizou o episódio da negação. Essa discussão era tão intensa que nós vamos identificar uma outra passagem do Evangelho importante, em que a mãe de Tiago e de João, 2 auxiliares diretos de Jesus, vai entrar para a história do Novo Testamento como aquela mãe que teve a coragem de pedir a Jesus que fizesse uma reserva de 2 lugares, uma à sua direita e outro à sua esquerda, para os seus 2 filhos. É o chamado episódio da mãe dos filhos de Zebedeu. E é uma cena muito intrigante, porque ela tem aspectos muito significativos para todos nós. Primeiro, esse cuidado materno de reservar 2 lugares, e não 2 lugares subsequentes, mas exatamente os 2 lugares ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda, para que os seus filhos ali ficassem como auxiliares diretos de Jesus, mas muito mais na expressão daquela mãe judia como a representação de 2 eleitos, de 2 espíritos, de 2 colaboradores que houvessem se distinguido junto a Jesus. E, na sequência, conversando com essa mãe e dando a ela uma pergunta que lhe fizesse refletir, Jesus vai indagar se os seus filhos teriam condições de beber do cálice que ele beberia. Numa resposta ingênua e literal, é de que eles beberiam o cálice, no mesmo cálice em que Jesus beberia. Mas, evidentemente, Jesus não falava do gesto simples de ingerir algo em um copo, em um cálice, mas da capacidade de suportar o que somente Jesus pôde suportar na sua existência para conosco, que culminou com a crucificação. Então, pedir os lugares ao lado de Jesus não era uma questão de reservar esses espaços previamente, mas, na verdade, resultado de um largo processo de conquistas que somente cada espírito, no seu processo existencial, poderia fazer e pode fazer ao longo da evolução.
E vamos encontrar Jesus tratando dessa temática do orgulho e da humildade naquilo que são apontados como os paradoxos ou como a estranha moral, segundo o capítulo de Kardec, analisando as falas de Jesus. Os últimos serão os primeiros. Evidentemente, essa sentença de Jesus só faz sentido se dentro da sua mensagem, porque colocada na expressão materialista do mundo que nos cerca, nós não vamos encontrar sentido para ela, porque nesse mundo materialista há um culto aos primeiros lugares, como se aqueles que ocupassem lugares diferentes do primeiro não fossem criaturas dignas de relevo. E há toda um loteamento da nossa sociedade para os primeiros lugares, para determinadas profissões, para determinadas cidades, para determinados processos sociais, ou seja, numa leitura materialista de reservar os lugares, como na lógica da mãe dos filhos de Zebedeu. Mas na mensagem de Jesus, que é inversa a essa lógica materialista, não são os primeiros que estão com os seus lugares garantidos no reino dos céus. Na verdade, são aqueles que, à luz da sociedade, são os últimos, são os anônimos, são os menos notados, são aqueles que praticam, inclusive, ações que, à luz da própria sociedade, não são relevantes. E nos lembramos aqui, por exemplo, a propósito desta temática, de uma das entrevistas de Madre Teresa na sua última existência na Terra. Certa feita, um jornalista que teve a incumbência de cobrir o cotidiano de Madre Teresa e algumas de suas viagens para escrever a sua biografia, numa dada altura em que a acompanhava, teve a oportunidade de dizer a Madre Teresa que não fazia aquilo que ela fazia por dinheiro nenhum. E o que ela fazia? Ela cuidava dos doentes, sobretudo dos doentes que não eram cuidados por ninguém. Naquela Índia, com uma extrema exclusão social, com a clara noção dos párias, que são os rejeitados, os oprimidos, que morriam e morrem à míngua das mais diferentes doenças, mesmo aquelas que em outros países de relativo desenvolvimento, como a Índia, já estão tratadas, como a tuberculose, a sífilis, a AIDS, a lepra. Madre Teresa cuidava daqueles doentes. Não apenas cuidava, como abrigava. Inaugurou a ideia dos hospitais filantrópicos na Índia. Inaugurou, naquele país da opressão, a ideia de que os miseráveis têm direito a serem tratados, a serem cuidados, que a morte, mesmo a morte iminente do moribundo, precisa ser vista com dignidade e precisa ser acolhida com dignidade. Não é para qualquer pessoa uma ação desse porte, até porque a maioria de nós tem uma série de pudores de lidar com doentes, de lidar com os excrementos de um doente. Nós temos uma dificuldade imensa de lidar com isso. E Madre Teresa fazia tudo aquilo. E o repórter que a acompanhava disse então que não faria aquilo por dinheiro nenhum. E ela teve a oportunidade de responder-lhe, e ele anotou na sua biografia, que ela também não fazia aquilo por dinheiro nenhum. São duas lógicas absolutamente distintas. Ela não fazia aquilo por dinheiro nenhum e ocupava o último lugar na sociedade, um lugar de pouco prestígio, porque tornou-se uma voz ouvida não nas suas primeiras interlocuções, mas depois que vozes internacionais que eram ouvidas somaram-se à sua. Porque quem ouviria a voz de uma mulher estrangeira na Índia e, além disso, além de mulher, além de estrangeira, católica. E, além de mulher estrangeira e católica, uma mulher que falava em defesa dos párias. Não era uma voz para ser ouvida. Não havia escuta para Madre Teresa
na Índia. Foi preciso que o seu trabalho fosse reconhecido fora da Índia para que algumas vozes internacionais que já gozavam de certo respeito pudessem falar por Madre Teresa e ela ser ouvida. Uma primeira voz é quando a ordem que ela pretendia criar foi, depois de várias tentativas, autorizada pelo Vaticano. Foi uma espécie de selo, de argumento por autoridade. Na sequência, muitos anos depois, quando ela se encontrou com a jovem, bela e desiludida princesa Lady Di, o seu trabalho ganhou um relevo internacional, uma repercussão imensa, porque ali estavam, diante do povo, duas mulheres com trajetórias absolutamente diferentes. Uma albanesa, na Índia, que não desfrutava, aliás, de nenhum relevo social, e uma jovem mulher que havia deslumbrado o mundo pela sua beleza e, na sequência, por levar adiante, até onde lhe foi possível, um casamento que o mundo inteiro logo descobriu que não tinha lá muitas razões para permanecer sólido. E no auge daquela comoção que o mundo inteiro acompanhava da anorexia da Lady Di, ela conhece Madre Teresa e o seu trabalho e torna-se uma grande interlocutora daquele trabalho. Eram então duas posições no mundo diferentes, quase que polarizadas num contínuo social, que se encontravam porque tínhamos na figura da princesa aquele que ocupava, ou aquela que ocupava, o que o mundo reserva como um primeiro lugar, mas que não fazia até aí nada que talvez preenchesse o seu enorme vazio existencial, como deixam entrever vários trechos de sua biografia não autorizada. No outro polo, nós temos uma mulher dinâmica que, aos 30 anos, já havia entendido que a sua missão de manter-se enclausurada num convento era de pouca valia para a sua existência e para a humanidade. Anos depois, se encontram, se reconhecem como publicamente podemos observar em várias das declarações dadas por ambas conjuntamente ou de uma para a outra, almas que se conheciam há muito tempo, almas gêmeas no sentido de identificação, e ali estavam ambas protagonizando, cada uma em seu lugar, a grande vivência da humanidade. Era Madre Teresa a articuladora do trabalho e era Lady Di a grande voz internacional que fazia com que os holofotes que para ela se dirigiam, alguns tentando flagrar o seu alto flagelo pelo casamento fracassado, que passassem a focalizar aquela outra mulher e o trabalho que ela fazia. Portanto, somente à luz da mensagem de Jesus, os últimos, ou seja, aqueles que ocupam os lugares que não são de relevo para este mundo, poderão ocupar lugares que sejam, usando as nossas palavras, de relevo no reino dos céus. Porque o reino dos céus tem uma lógica absolutamente diversa dos nossos critérios ainda muito materialistas. O ranking do reino dos céus nada tem a ver com aquele ranking que nós estamos acostumados na Terra. Aliás, quando nós lemos, por exemplo, a temática da escala espírita no Livro dos Espíritos, ali em torno das questões 200 e seguintes, nós vamos observando que quanto mais evoluídos se tornam os espíritos, mais eles se voltam para o trabalho em prol da humanidade. Então, a escala espírita, em vez de ser representada por uma espécie de pirâmide que apresentasse no topo os espíritos sábios e benevolentes, ou ao invés de ser representada por uma escada mesmo, talvez a figura que melhor a represente seja uma espécie de hélice, porque quanto mais os espíritos evoluem em moralidade, e, consequentemente, quanto mais desenvolvem essa virtude que é a humildade, mais se voltam
para os seus irmãos, mais compreendem o outro, mais compreendem que é preciso suportar e é preciso trabalhar as diferenças, trabalhar na direção da tolerância. E quanto mais nós estamos para os primeiros estágios do processo evolutivo, mais centrados nas nossas próprias convicções nós ficamos. Nós não temos nos processos, aliás, nos estágios iniciais de evolução, por exemplo, a flexibilidade de pensamento para entender que existem outras lógicas diferentes das nossas. E, por vezes, nem é preciso que nós recuemos tantos períodos, tantos séculos na história da humanidade. Quando nós observamos presentemente a luta entre árabes e palestinos, ou quando nós observamos os muçulmanos que preparam os filhos desde pequenos para serem homens-bombas, nós estamos lidando ainda na modernidade, na pós-modernidade, com uma perspectiva extremamente aguçada de orgulho. O outro não é merecedor da consideração, o outro merece ser exterminado. Não existe uma outra lógica melhor do que a minha lógica é melhor. Então, são processos centrais de orgulho que estão incrustados em nós. E, por vezes, como dissemos, se nós não prestarmos bem atenção, nós levamos esse caldo cultural muito adiante, porque não paramos para um processo de autorreflexão. Quais são aqueles aspectos da sociedade que vêm de fora para dentro e que, por vezes, atingem de modo decisivo o nosso pensar? E como superar essas diversas dimensões de orgulho social que acabam se configurando como orgulhos pessoais? Numa discussão, por exemplo, no trânsito, no trabalho, em casa, num momento de discussão, nós, salvaguardadas as devidas comparações, não conseguimos perceber que existe uma outra lógica. É a nossa que deve prevalecer. E isso é muito diferente de conversar, é muito diferente de argumentar. Na discussão, os discutidores estão cada um tentando colonizar o outro, ou seja, impingir a sua lógica ao outro. Quando nós nos afastamos desse momento, nós conseguimos refletir com um pouco mais de flexibilidade. E refletir com flexibilidade, reconhecer que existem outras formas de pensar, de organizar o cotidiano, de organizar o mundo, de encaminhar as decisões, é um primeiro passo para nós experienciarmos a humildade. Essa virtude que alguns escritores dizem que é a virtude dos santos, e que às vezes nós ficamos muito constrangidos quando ela é assim colocada, porque parece muito distante de todos nós. Todavia, não há como conquistar essa ou outra virtude sem um primeiro passo, sem aquele momento em que nós possamos dizer: eu posso flexibilizar, eu posso ceder a vez, eu posso deixar o outro passar adiante, eu posso estender a mão, eu posso silenciar uma discussão para evitar um mal maior. São exercícios que permitem com que nós, pela repetição de cada um deles, possamos, ao longo de várias existências, de fato, experienciar a humildade. Entender que existem outras formas de pensar e que, acima de tudo, existe uma lógica, existem as leis divinas que regem as nossas vivências e que nós não estamos à deriva. Quando nós nos damos conta que não vivemos ao acaso, que não somos os únicos a habitar esta galáxia, tampouco esse universo, que há uma sustentação que rege o dia, que rege a noite, que rege a tábua de marés, que faz com que os períodos de inverno, verão, as estações do ano se sucedam, nós começamos a experimentar algo que é extremamente importante para nós. É a nossa pequeninez, a nossa infinitesimal presença no universo. Existem tantos outros seres, há uma lógica tão perfeita que rege esse universo,
que rege essas vidas todas em nosso entorno, que quando nós nos damos conta, que levantamos um pouco a ponta desse véu, nós verificamos que, apesar da nossa singularidade e da nossa importância para esse cosmos, nós somos seres que precisamos reconhecer que não é a nossa lógica que prevalece, mas a lógica maior, aquela que está organizada, segundo Allan Kardec, nas leis morais que rege todo esse processo existencial e que nos coloca na Terra, na posição, como diz André Luiz, de co-criadores ou de colaboradores. Para o espírito André Luiz, na coleção que se inicia com o livro Nosso Lar, é uma posição de grande honra para nós descobrirmos-nos como co-criadores ou como colaboradores da misericórdia divina. E vejamos que a lógica de André Luiz é inversa a um processo de protagonismo orgulhoso, que é aquele protagonismo do eu posso, eu faço, é do meu jeito, eu decido. Quando nós nos colocamos na lógica que André Luiz apresenta de colaboradores, nós somos proativos de toda uma rede de relações e de ações que estão previamente determinados e que nos cabe cumprir papéis, funções que nos chegam em determinados momentos. Cumprir, evidentemente, nessa lógica proativa, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, ao nosso entorno, mas reconhecendo que há algo muito maior a nos guiar. O espírito Manuel Filomeno de Miranda vai apresentar essa mesma ideia com outro nome, que ele vai chamar de mapas reencarnatórios, dizendo que nós não estamos à deriva no universo nem na reencarnação, e que somos chamados a colaborar no processo reencarnatório. E aí colaboramos das mais diferentes formas, como pai, como mãe, como esposa, como cidadão, como marido, como filho, como ator social. Mas a lógica é de colaboração. E por isso essa lógica de colaboração, que é diferente da lógica do materialismo, que é a lógica de um protagonismo que esmaga o outro, é uma lógica que muita gente não consegue aceitar. Porque, como diz o espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, a nossa dificuldade em assumirmos ou treinarmos situações para a humanidade resultam de experiências do passado, em que nós experimentamos, de uma forma mais ou menos intensa, relações com o poder, relações com as situações de decisão. Mas imaturos espiritualmente, psicologicamente, nós não entendemos que esse momento passou, que nós já estamos num outro estágio e que agora a lógica é diferente, qualquer que seja a posição. Estejamos como subalternos, estejamos como aqueles que apresentam as ordens. A lógica é de colaboração. Os espíritos que lidam consigo mesmo com grande dificuldade e que desejam, por exemplo, protagonizar o palco da vida, que aguardam que todas as luzes da sociedade, e às vezes essa sociedade é apenas uma família de 2, de 3 ou de 8 pessoas, ou às vezes esse espírito deseja mesmo que a sociedade de 7 bilhões de pessoas o observe, são espíritos que têm muita dificuldade em se colocarem nessa ordem da colaboração que a humildade exige, porque ainda estão operando com a lógica do protagonismo, aquele protagonismo que vai oprimir, que é a lógica do orgulho. Quando nós voltamos o nosso olhar para as máximas de Jesus, em especial, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus, Allan Kardec diz que nós estamos diante das máximas sobre a humildade. E que por pobres de espírito não está previsto aqueles que estão numa condição social
de pobreza ou de limitação social. Até porque não é a condição de limitação social que faz com que alguém seja mais ou menos orgulhoso, mais ou menos humilde. Qualquer pessoa que tenha a experiência de lidar com ações de rua, com distribuição de comida, ou que lide com o público, consegue facilmente identificar duas espécies de atores sociais. Aqueles, por exemplo, que mesmo excluídos de qualquer possibilidade de inserção social, conservam um orgulho que até parecem ainda que são reis vestidos com capa de veludo. E em outras ações sociais, em que nós lidamos com pessoas que socialmente são pessoas gradas, que disputam de posições sociais muitas vezes invejáveis pela maioria, nós estamos, por vezes, diante de pessoas absolutamente humildes. E somente quem não enxerga que as posições sociais, as profissões, as idades, os lugares, as cidades são transitórios, é que consegue associar a lugares, idades, pessoas, profissões, posições sociais, uma grande soberba. Porque quando nós entendemos que tudo isso é transitório, nós também entendemos que nós, igualmente, somos passageiros naquela situação. Portanto, o orgulho não é bom conselheiro, e sim a humildade. Lembro aqui de uma situação quando eu, há muitos anos atrás, estudava em Campinas, no interior de São Paulo, e participava de uma atividade do Centro Espírita Allan Kardec. E dentre essas atividades havia uma distribuição de alimentos para uma comunidade que ficava próximo àquilo que nós chamávamos de o posto avançado do Centro Espírita Allan Kardec. É uma instituição muito grande que já deve completar, talvez agora em 2014, se não em 2015, 100 anos, uma instituição que tem a sede no centro da cidade e tem vários postos avançados em vários bairros da cidade de Campinas. E num desses postos em que havia a distribuição de sopa, a organização era bastante simples. Nós que fazíamos parte do grupo de estudo, éramos encarregados de fazer a cada semana a sopa e irmos distribuir. Havia um revezamento. E as pessoas da comunidade já sabiam que naquele sábado à tarde, em tal horário, havia distribuição de sopa. E elas levavam, então, os seus caldeirões, as suas vasilhas, para receberem a sopa. E havia uma senhora que chamava muita atenção de todos nós. E certa vez o nosso coordenador, após essa atividade, fez com que nós percebêssemos as reações daquela senhora. Era muito interessante porque, há 25 anos atrás, não obstante a cidade de Campinas já fosse uma cidade muito rica, e uma das mais ricas do Brasil, era também uma cidade com muitas favelas. E as favelas prosperavam com uma rapidez alucinante naquele grande entorno rico da cidade de Campinas, Limeira e adjacências. E eram favelas onde, além de barracos de lona, nada mais existia. Mas havia essa senhora que ia para a fila e ela estava numa situação de miserabilidade, total vulnerabilidade social. E ela levava uma espécie de vasilha de louça que tinha umas rachaduras, era um tanto trincada, umas rachaduras, havia uma espécie de asa, mas uma delas estava quebrada, e ela fazia uma série de exigências. Ela queria a sopa, mas nós não podíamos encher aquela vasilha até em cima, porque senão ela não podia levar, porque de fato era uma vasilha de uma louça fina e ficava quente. Então, quando ela chegava para a fila, ela começava as exigências. E ela ia dizendo, bote a sopa, e a gente tinha que botar. Ela dizia, cuidado para não me queimar, porque não podia respingar nela. E a cada vez que a gente girava a concha, ela ia fazendo exigências até que ela dizia aonde bastava. No dia em que havia, por exemplo, pouca sopa para muita gente, ela queria ser a primeira a ser atendida para reservar a sua cota.
Então era uma situação muito interessante, porque a sua postura em nada combinava com aquela situação, que era a de alguém que precisava ir para uma fila para garantir o seu jantar daquela noite. Naquela mesma situação de contraste daquela senhora que portava aquela vasilha, uma espécie de terrina para aquela sopa, e saía dali praticamente como uma rainha empertigada, levando aquela vasilha, nós vivíamos situações absolutamente diferentes. Pessoas na mesma condição de muita miséria, mas que chegavam e eram muito agradáveis para conosco, nos cumprimentavam, algumas nos diziam palavras muito interessantes, desde manhã que estou esperando por vocês, situações que eram o contraste naquele espaço, mas que nos permitiam enxergar ali num laboratório vivo da vida que a condição social não faz, como disse Kardec, o orgulhoso ou o humilde, porque essa condição ela é interior, ela é resultado de uma autopercepção de quem somos, do que fazemos aqui, da nossa transitoriedade, e que nesse concerto do cosmos nós somos uma parte infinitesimal. Da mesma forma, numa outra circunstância extremamente diferente dessa, eu convivo no meu trabalho com uma pessoa que é pública e notoriamente reconhecida por todos como uma autoridade. Alguém em relação à qual eu, particularmente, quando preciso tratar com essa pessoa, eu penso 3 vezes o que vou perguntar. Eu ensaio, inclusive, como vou introduzir a conversa. Como vou chegar, como vou cumprimentar, eu sei que vai me mandar sentar e o que é que eu vou dizer. Então, eu ensaio umas 3 vezes, crio coragem, respiro fundo e vou. Embora eu tenha a mais profunda certeza de qualquer que seja a circunstância ou a pergunta que eu faça, por mais boba que seja, eu serei muito bem tratada. É um outro lado da situação. Alguém que poderia se valer da experiência que tem no trabalho que nós fazemos, que, em termos de dinheiro, dificilmente haveria uma soma capaz de remunerar a experiência, a destreza e a habilidade que essa pessoa tem ao longo de muitos anos de experiência na docência do ensino superior e na universidade. Dificilmente haveria um salário justo para remunerá-la. Todavia, ela está na universidade às 7 horas da manhã. Não tem praticamente ninguém. E, às vezes, às 6 da tarde, quando ocorre um problema, alguém diz, mas será que fulano ainda está? Eu nunca liguei às 6 da tarde, exceto em períodos em que essa pessoa estivesse viajando a serviço ou de férias, para ela não estar na universidade. Alguém com uma capacidade proativa imensa, mas, para além disso, com uma condição de humildade que faz com que seja alguém absolutamente diferenciado num ambiente como o da universidade, em que, em geral, se disputam posições e se mostram lugares de relevo e de destaque. Então, Kardec, com muita sabedoria, vai nos dizer que a máxima bem-aventurados os pobres de espírito não é relativa à condição social, mas a uma condição interior daqueles que reconhecem a sua, digamos, limitação perante o universo. E, recentemente, ouvindo uma palestra do professor Severino Celestino sobre as bem-aventuranças, ele que conhece profundamente o hebraico, diz que a melhor tradução para bem-aventurados não é exatamente a expressão felizes, como normalmente nós associamos. Bem-aventurados, ou seja, felizes os pobres de espírito. O professor Severino Celestino diz que a melhor tradução é avante. Bem-aventurado, na verdade, é uma expressão que exorta, que estimula aqueles que estão numa dada condição a prosseguirem. E se nós aplicarmos, por exemplo, esse raciocínio da tradução às bem-aventuranças, nós encontramos muita coerência. Porque nesse mundo em que se disputam os primeiros lugares, o ranking, quem é que ocupa a primeira posição,
nós vamos encontrar uma imensa dificuldade social, inclusive, de ser, entre aspas, um pobre de espírito. Porque para o materialismo, a pessoa humilde é boba. Porque para o materialismo, o bom é o esperto, o inteligente. Mas a lógica do esperto, do inteligente, do jeitinho brasileiro, ela é antagônica à mensagem de Jesus. Por isso, nessa ordem materialista dos primeiros lugares, é preciso ter coragem, é preciso, de fato, ouvir essa exortação. Adiante os pobres de espírito, ou seja, adiante os humildes. Insistamos na posição, na tentativa, melhor dizendo, de conquistarmos experiências, hábitos de humildade, porque o reino dos céus, aquele espaço de bem-aventuranças, de convivências dos espíritos bons, é povoado por esses que em seu coração não guardam nenhuma experiência de orgulho. Nós não podemos entender um espírito, por exemplo, como o Dr. Bezerra de Menezes, que guardasse ainda restos de orgulho em sua concepção de vida. Ele é o espírito que é amoroso, que é capaz de entender as mais diferentes necessidades da humanidade, porque se desfez das dimensões do orgulho há muito tempo. Porque nós só podemos entender o outro quando, em relação ao outro, nós não guardamos uma posição de orgulho, não guardamos em relação ao outro uma posição de indiferença. E por isso, em nos colocando numa posição que lhe seja supostamente similar, nós conseguimos entendê-lo e conseguimos viver uma experiência de humildade. É nesse sentido que os mundos espirituais superiores, as colônias espirituais superiores, são colônias habitadas, entre aspas, por pobres de espíritos, ou seja, por espíritos que perderam há muito tempo, que venceram toda e qualquer dimensão de orgulho que pudessem ter. E para nós, amigos, confessemos, esse é ainda, aliás, o grande desafio. Porque nós estamos tão centrados, por vezes, na forma como nós entendemos o mundo, como nós achamos, que a opinião do outro passa, em muitas circunstâncias, sequer a ser ouvida. Se é considerada relevante, isso já é, às vezes, um exercício de nossa parte. E nesse mundo de tantas conturbações, a escuta do outro, às vezes até com sensibilidade e com uma posição de coerência, dizer que não concordamos com ele, é uma posição que exige uma escuta. Ouvir o outro antes de simplesmente repudiarmos a sua expressão, a sua opinião. E para enfechar essas considerações, nos lembramos de um episódio que tem um sentido alegórico contado por Jesus, mas que tem muito de uma simbologia sobre o orgulho e a humildade, que é o episódio entre o publicano e o fariseu que oravam publicamente na sinagoga. Esse episódio é bastante interessante porque ele nasce a partir de uma situação em que a temática era a de como conseguir o reino dos céus. A Jesus tinha sido apresentada esse questionamento sobre como conseguir o reino dos céus. E Jesus então narra a história de dois homens que subiram ao templo para orar. E essa primeira frase da história que caracteriza a sua introdução é deveras interessante pela simbologia de que dois subiram ao templo para orar. Ou seja, dois que saíram daquela situação comum do cotidiano, das preocupações mais comezinhas daquele cotidiano e colocaram-se numa situação em que buscavam a sintonia. Por isso, eles subiram ao templo para orar. Há a representação de um esforço espiritual de entrar numa dada sintonia. E os dois vão demonstrar esforços diferentes. O fariseu, segundo a narrativa de Jesus,
estava de pé orando e apresentava publicamente a sua oração, dizendo que não era como os demais homens, que eram roubadores, injustos e adúlteros, nem como o publicano, que estava ao seu lado, e que dava o dízimo de tudo aquilo que ele fazia. Se nós entendermos bem a situação do fariseu, ele estava num lugar destinado ao sagrado, que é o templo, mas ele agia como se estivesse na praça pública. Portanto, aquelas relações entre o sagrado e o profano estavam completamente misturadas para esse fariseu, porque no templo ele fazia ou prestava contas ou apresentava um levantamento das suas ações. Ele não era como os demais homens, e ele se compara com os piores, os roubadores, os injustos e os adúlteros. Ele não se compara com os melhores, por exemplo, com um samaritano, com um homem virtuoso, com alguém que fosse bondoso na sociedade. Vejamos que o publicano traz para o espaço sagrado do templo o orgulho social que lhe caracterizava a identidade. Ele era alguém que, do ponto de vista simbólico, não se separava da massa, porque a definição social dos fariseus é de que eles eram homens justos, que eles não adulteravam, que eles não roubavam, que eles não eram injustos e, sobretudo, eles não eram como os publicanos, que coletavam impostos para repassá-los ao governo romano. Havia, portanto, uma espécie de orgulho social de ser fariseu. Mas uma coisa é o discurso social que construía a identidade de fariseu, como constrói a identidade de ser campinense, de ser brasileiro, de ser médico, advogado ou professor. E a outra coisa diferente disso é a nossa identidade pessoal. Em que medida nós reproduzimos essa identidade social com tudo aquilo que ela tem de falso, com tudo aquilo que ela tem de material, e em que medida nós nos distanciamos dessa identidade. O fariseu, portanto, não distinguia sagrado de profano e repetia no templo as suas ações, mas eram ações que ele se comparava com os piores, roubadores, injustos, e se comparava com o publicano. Não existiam as redes sociais no tempo de Jesus, mas se existissem, provavelmente o fariseu teria o seu Facebook e faria lá o seu perfil, dizendo quem ele era. E provavelmente, diariamente, ele postaria no Facebook com fotos o que ele fez. Então vejamos que o problema do Facebook não é exatamente um problema da pós-modernidade. É só a rede social que é uma ferramenta da pós-modernidade, porque o problema do orgulho está incrustado na sociedade desde há muito tempo, e nós vamos indo e voltando nas múltiplas existências sem uma autoanálise cujo foco seja para nós. Porque o publicano olhava para si, mas com uma espécie de luneta que permitia que ele enxergasse a sociedade e não que voltasse a luneta ou microscópio psicológico para si próprio. E, portanto, ele se comparava com a sociedade e se achava muito bom e muito virtuoso e certamente receberia muitos aplausos daqueles que compartilhavam a mesma ideia. Do mesmo jeito que no Facebook se curte e se compartilha muita coisa que só faz engrossar o caldo do orgulho e nos distanciar da humildade. Do outro lado, nós temos o publicano, que também havia subido ao templo para orar. Mas, diferentemente do fariseu, como ocorre na grande parte das narrativas de Jesus, nós vamos ter a antítese. O fariseu havia separado, de fato, o profano do sagrado. Ele ali não estava para fazer uma exposição de suas virtudes, mas, na verdade, indo ao templo, ele sentia o peso simbólico do templo como lugar do sagrado, o lugar em que ele apresentava-se espiritualmente desnudo, porque se reconhecia, entre aspas, como um pecador, como aquele que havia atentado
contra as leis divinas. E a narrativa diz que ele, estando de pé, nem sequer erguia os olhos, o que é uma prova de que a sua luneta não estava ajustada para fora, mas estava ajustada para dentro. Não erguia os olhos externamente, mas os erguia e os abria internamente, porque se avaliava e se via como alguém que havia infringido as leis divinas e estava ali para pedir misericórdia, ou seja, para pedir uma nova chance na sua vida, a fim de que os seus propósitos existenciais pudessem ser realizados. Jesus conclui essa narrativa dizendo que daqueles dois, o segundo, ou seja, o publicano, desceu justificado, como dizem as tradições, ou seja, ele desceu do templo, ele saiu do templo sintonizado. Ele voltou para a sua casa, guardando a sintonia daquele momento de conexão com a espiritualidade, em que ele via as suas limitações e que ele iria começar ali uma experiência nova de vida na conexão com o cosmos. Essa narrativa do publicano e do fariseu, ela é bastante ilustrativa para todos nós, para nos fazer refletir sobre essa relação entre o sagrado e o profano. E o orgulho está exatamente quando nós misturamos uma série de questões que requerem em nossa vida que sejam separadas e que sejam tratadas. Se a sociedade se rege por uma lógica materialista que insufla o orgulho, a nossa perspectiva como cristãos e especificamente como espíritas é de muita atenção e distanciamento dessa lógica. Nos cabe reconhecer o lugar de colaboradores na ordem do cosmos, realizando aquilo que está ao nosso alcance. Nesse sentido, amigos, deixamos a todos a sugestão de que em casa possamos refletir sobre o capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Muita paz a todos.